Cada época da história humana desenvolveu formas de travar guerra umas contra as outras, e os veículos militares, em particular, evoluíram de maneiras estranhas e interessantes ao longo da história. Desde o uso de gado de batalha, sim, você leu corretamente, até tanques voadores e a bicicleta movida a pedal mais blindada que já existiu, encontramos informações sobre 10 dos veículos militares mais estranhos e surpreendentes da história. Podemos garantir que você ficará surpreso com algumas das coisas que estamos prestes a compartilhar. Você pode não pensar nas Vespas como armas de guerra, mas o exército italiano viu o potencial em armar essa icônica motoneta menos de 10 anos após seu surgimento. Eles encomendaram uma motoneta que fosse mais leve, mais manobrável e mais letal do que as motocicletas que já estavam em uso pelo exército. Para começar, ela veio com uma metralhadora integrada. No entanto, esse modelo não podia competir com o TEP 150. O modelo TEP veio mais tarde, quando foi encomendado pelos franceses em busca de uma atualização para os Corps como fabricados nos Estados Unidos. A Vespa ganhou o contrato para produzir essa atualização e eles cumpriram muito bem. Com uma velocidade máxima de 64 km por hora, manobrabilidade sem precedentes e um canhão antitanque leve M20 integrado, isso é uma potência séria. A Vespa 150 TEP foi projetada para ser entregue por paraquedas totalmente montada e quase imediatamente pronta para ação, tornando-se uma força formidável. O fato de ela ter uma arma integrada a tornou algo incomum. O TEP viu muito uso durante a guerra e, certamente, trouxe prestígio à marca Vespa. O Antonov 8 horas e 40 minutos Krylia Tonka era essencialmente um tanque com asas. Vamos deixar isso se assentar por um momento. Sim, você ouviu direito, um tanque com asas. Na verdade, a tradução em inglês significa literalmente tanque de asas. Esses tanques foram projetados para serem rebocados pelo ar por um avião antes de planarem para um campo de batalha para fornecer apoio. Por mais legal que isso soe, no entanto, o 8 horas e 40 minutos se mostrou inviável em seu estágio de protótipo e, portanto, nunca viu um campo de batalha. No entanto, se há uma entrada nesta lista que merece uma medalha por pura ambição, é o Antonov 40. Embora possa parecer estranho chamar um animal de veículo militar, o termo não está muito longe da verdade. Na antiga China e no Vietnã, muito antes dos carros, motocicletas e tanques deslizantes, o gado era usado tanto como meio de transporte quanto como fonte de alimento. E em tempos de guerra, eles poderiam ser os proto-tanques. Esses bois seriam direcionados para o inimigo, amarrados com lanças cheias de pólvora e, bem, você sabe o que acontece em seguida, certo? Assim, o pavio era aceso junto com o rabo do boi, e os animais em pânico eram enviados direto para os braços do inimigo, com resultados espetaculares. Se isso não é um dos veículos militares mais estranhos que você já ouviu falar, não temos certeza do que será. Nos dias de hoje, um balão de ar quente é uma maneira de apreciar a paisagem. Eles levam turistas e moradores locais sobre vinhedos e colinas deslumbrantes. Mas certamente eles não se envolvem em conflitos. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, o exército americano tinha um corpo pouco conhecido, mas muito ativo, que dependia inteiramente de balões de ar quente. O segundo corpo de balões foi o primeiro serviço aéreo dos Estados Unidos a chegar à linha de frente e permanecer lá sem alívio por mais tempo do que qualquer outra unidade. Embora possa parecer uma maneira ineficaz, e realmente, perigosa de transportar tropas durante tempos de guerra, as companhias de balões da Primeira Guerra Mundial eram bem respeitadas e viram muita ação. Entre todos os tanques usados em tempos de guerra, o tanque Tsar é sem dúvida um dos mais estranhos. No que diz respeito aos veículos blindados, o tanque Tsar, ou Netopir, parece pertencer ao reino da fantasia Champunk em vez da realidade. As enormes rodas dianteiras foram projetadas para lidar com terrenos acidentados da mesma forma que as esteiras dos tanques modernos. Cada uma das rodas de 9 metros era movida por um motor de 250 cavalos de potência, e no centro do tanque havia uma grande estrutura que continha uma torre superior. Isso foi projetado para acomodar a tripulação do tanque, é claro. Apenas um protótipo do tanque Tsar foi feito. Ele foi testado a 60 km de Moscou e ficou atolado. Infelizmente, ele nunca foi recuperado e, portanto, permanece uma parte imaginativa da história militar. O cronoplano soviético faz parte de uma família de veículos conhecidos como veículos de efeito solo, ou GEVS. Pense no ecranoplan como uma espécie de prancha voadora letal, e você estará no caminho certo. O ecranoplan usa interação aerodinâmica entre as asas e a superfície da terra ou da água. A URSS produziu o ecranoplan mais bem-sucedido de sua época, o A-90 Orlyono, que foi desenvolvido como transporte militar de alta velocidade. Geralmente, eles eram baseados nas margens do Mar Cáspio ou do Mar Negro. A baixa estabilidade longitudinal desses veículos estranhos, mas maravilhosos, os tornou um tanto incomuns, no entanto.
Se você pedisse a um grupo de meninos em idade escolar para projetar um tanque, provavelmente descobriria que eles criariam algo semelhante ao tanque de infantaria Churchill, também chamado de tanque crocodilo. O tanque crocodilo não era tão estranho em aparência, mas se destaca na história da guerra por ser um dos tanques mais funcionais implantados durante a Primeira Guerra Mundial. O que os tornava únicos é que eles tinham um lança-chamas. Essas máquinas temíveis eram usadas para tomar cidades, aliviar impasses e geralmente inspirar medo nos corações das forças alemãs. Imagine isso se aproximando de você no campo de batalha. Não é de admirar que o tanque crocodilo fosse o mais temido de todas as armas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Este tanque pesado soviético, porque, vamos ser sinceros, as armas mais legais e estranhas são russas, era conhecido como Objeto 279. Foi projetado para resistir a uma explosão nuclear e pesava 60 toneladas. Felizmente, suas capacidades à prova de explosão nuclear nunca foram testadas, mas esta máquina formidável ainda podia se mover a 50 milhas por hora e estava equipada com armamento perfurante de blindagem. Isso fez do Objeto 279 incrivelmente impressionante, mas também minou sua utilidade. O próprio peso do tanque significava que ele rapidamente ficava atolado em muitos terrenos. No entanto, ele continua sendo o único tanque considerado capaz de resistir à radiação nuclear, o que parece um exagero em uma fortaleza móvel de 60 toneladas, certo? Projetado no final dos anos 1800 na Grã-Bretanha, o quadriciclo blindado definitivamente ocupa o primeiro lugar em estranheza em um aspecto-chave, a falta de proteção oferecida ao operador. Aos olhos não treinados, o quadriciclo blindado parece ser duas bicicletas amarradas juntas por uma placa blindada, uma arma e um motor, e, na realidade, é exatamente isso que ele era. A placa blindada oferecia proteção apenas para o tronco e a cabeça do operador, tornando-o vulnerável por trás, pelos lados ou abaixo da altura dos quadris. Mas caso uma perna fosse perdida, pelo menos o motor manteria o quadriciclo em movimento, o que é algo que não temos certeza se consolaria algum amputado repentino que fosse deixado de fora por essa blindagem localizada. Tanque Mark I. Os tanques pesados britânicos da Primeira Guerra Mundial certamente são distintos em aparência, com o formato de rinoceronte. Essa forma foi parte de um design que os tornou adequados para viajar por terrenos difíceis, esmagar arame farpado na terra de ninguém e atravessar as trincheiras que cruzavam os campos de batalha da Europa. Ao contrário dos tanques modernos, no entanto, os tanques Mark I não tinham uma torre blindada, pois isso os tornaria muito altos e instáveis. Em vez disso, suas principais armas e canhões estavam nas somponsões laterais do tanque. Essas protuberâncias estavam equipadas com metralhadoras. Talvez não seja muito estranho, mas certamente é uma lenda na história da guerra. Obrigado por assistir.